seja muito bem-vindo ao BeSocial. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje eu quero compartilhar com você algumas dicas de otimização do Windows, em especial o Windows 10, trazendo como exemplo o próprio sistema operacional que eu tenho e utilizo no dia a dia no meu computador, no meu notebook. São dicas especiais, são várias dicas que têm como objetivo melhorar e muito o desempenho do Windows, que o Windows é um dos sistemas operacionais que mais consome recursos. A gente diz que é um dos mais pesados nesse caso para rodar, assim como o macOS é um sistema operacional que exige muita memória RAM, muito processamento. Então, em certas máquinas, o Windows vai ficar lento ou até mesmo ele não vai ser compatível para o funcionamento se utilizado em hardware mais legado principalmente. O objetivo aqui é que a gente compartilhe algumas dicas para notebooks ou computadores, desktop, enfim, que tenham SSD, então não é para HD, elas servem para HD, mas não são ideais. Tem, inclusive, algumas dicas específicas que, para quem usa HD de disco rígido, não são interessantes de se utilizar. Então, são para aumentar o desempenho do Windows em máquinas com SSD e, ao mesmo tempo, preservar a vida útil de gravações do SSD e também a vida útil, a duração de bateria. Então, é especial para notebooks nesse caso da bateria. Eu escolhi o Windows 10 na minha máquina porque ela tem a possibilidade de atualizar para o Windows 11, mas sistema operacional é simplesmente uma base para que funcionem os programas em si. Então, ele precisa ser seguro, íntegro, ele precisa desempenhar bem. E o Windows 10, na minha opinião, ele desempenha muito melhor, ou seja, ele consome bem menos recursos que o Windows 11, um pouco menos recursos que o Windows 11, como memória RAM, processamento, e a minha máquina ela já não é tão nova, então ela veio com o Windows 10 e é melhor deixar o Windows 10. Eu já fiz vários testes com vários sistemas operacionais e, tratando-se de Windows, o Windows 10 dessa forma otimizada é de longe a melhor opção. No final das contas, essas dicas elas vão otimizar em torno de 50% o sistema operacional que você está utilizando, no caso Windows 10, na sua máquina. Ou seja, não farão milagre, mas de alguma forma auxiliarão para que você tenha um sistema muito mais íntegro, muito mais ágil e ao mesmo tempo preserve vida útil dos componentes de hardware da sua máquina. Primeiramente, eu vou trazer aqui, esse é o sistema que eu tenho, ele é bem básico, tá? Eu tirei muita coisa e essas coisas das quais eu tirei, a gente vai tratar aqui em tópicos no encontro de hoje. Primeiramente, otimizações visuais, quando a gente clica em ajustar aparência para desempenho, eu coloquei para um melhor desempenho. Aqui a transparência também eu acabei desativando, que tudo isso consome memória RAM. Tela de fundo eu deixei uma tela fixa, porque telas e widgets dinâmicos consomem memória RAM, assim como na tela de bloqueio eu tirei todos os fatos, telemetria, apps, tá? Eu deixei tudo desativado, temas eu não utilizei, inclusive a gente pode desabilitar o serviço de temas lá no Services, que a gente vai ver em seguida. Lá no iniciar eu tirei tudo, eu só deixei a lista de aplicativos, inclusive quais são as pastas exibidas, eu desabilitei tudo, tá bom? E na barra de tarefas, especialmente, eu desliguei o pesquisar, notícias de interesse, visão de tarefas, eu deixei só o básico. Inclusive, eu tirei até as operações, tá? A gente só tem a data e hora aqui, que inclusive também estão manuais. O fuso horário não é automático, o que auxilia. Quanto menos telemetria, menos coisas acontecendo automaticamente, melhor, menos o processamento em backgrounds. Tá? O recurso de personalização, wallpapers dinâmicos, tudo eu desabilitei. O menu iniciar eu deixei dessa forma, o mais simplificado possível, ou seja, você clica ali no botão inicial, deixei o menorzinho possível, só para ter a lista de aplicações. Eu tirei todos aqueles bloatwares, que são aqueles softwares que a gente nunca usa. Eu não usei nenhum recurso extra para desinstalar bloatware. Existem códigos de PowerShell, de terminal, linha de comando, que a gente desinstala esses dicas, captura esboço se você não utiliza, Game Bar, que a gente não utiliza, são bloatwares também que a gente não consegue desinstalar nativamente, não tem a opção de desinstalar, mas eu não gosto porque aqueles bloatwares eles desinstalam tudo mesmo, então tem que acabar instalando algumas coisinhas, mas são interessantes também para você tirar tudo que você queira, em especial a Cortana,
Copilot, que se você não utiliza fica ótimo. Eu prefiro utilizar os agentes de AI como Copilot, eu prefiro utilizar o ChatGPT. Eu não instalo na máquina porque eles consomem memória, eu uso eles online. Então eu coloco aqui ChatGPT, eu tenho aí o ChatGPT utilizando como na máquina desktop. Tá? Então eu prefiro utilizar tudo no browser ao invés de utilizar localmente. Quanto a ideia é que a gente use tudo em cloud, em nuvem, online, tá? Que a gente use o menos possível em desktop. A UI simplificada, eu fiz também a forma de entrada via PIN, porque daí você não precisa inserir senha e clicar em Enter, você simplesmente informa os 4 dígitos e ele entra automático no seu login. O botão Print eu ativei, tá? Print de tela, a gente pode usar a tecla Print Screen para capturar, ele vinha desativado por padrão, e eu renomeei o PC como UbiSocial. Opções de energia, quando eu clico em energia, aqui eu coloquei como nunca para ele não desligar. Tem também algumas configurações relacionadas à tampa. Aqui a gente consegue colocar o desempenho máximo, que tem um código de linha de comando que a gente ativa o desempenho máximo. Eu só coloquei aqui como opcional, porque esse desempenho máximo ele não prolonga a vida útil da bateria nem SSD. Então, eu não tenho ativado o desempenho máximo, porém, se você quer focar simplesmente em desempenho, pode ativar o desempenho máximo através de um comando em CMD, em linha de comando aqui que você usa o shell e pronto. Essa máquina que eu tenho, tem esses recursos. É uma máquina padrão, tá? Tem a CPU, 8 GB de memória RAM, SSD, um SSD com 256 GB de armazenamento, tá? Eu tenho os processamentos, internet, memórias, CPUs, tá? A gente pode colocar aqui, é um i7, então tem aqui a velocidade do que está sendo utilizado, a gente tem 4 núcleos, tá? Então a gente tem essa configuração, uma configuração intermediária para o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então não é um notebook top de linha, também não é um notebook que está sendo colocado em desuso, que tem um hardware um pouco mais modesto. É um hardware mediano e o Windows 10 está funcionando muito bem. Ok, também eu desabilitei algumas coisas, tá? Como, por exemplo, hibernação do sistema, tem um comando CMD, você pode colocar aí no ChatGPT, ele já vai dar para você. Que ele vai desativar a hibernação, que isso aí consome recursos de gravação de CMD, ou seja, do SSD, ou seja, ele não prolonga a vida útil do SSD, então eu desabilitei a hibernação, que faz com que a gente tenha menos processamento. Eu não uso hibernação. Se você usa hibernação, não faça isso. Se você não usa hibernar o computador, você pode desativar a hibernação, foi o que eu desativei, aquele arquivo de hibernação, e simplesmente ele processa menos e também usa o SSD menos, que ajuda. Modo de desempenho máximo, apps em segundo plano, é uma... deixa eu colocar só aqui. Infelizmente eu não tirei o Edge, dá para tirar também. Apps em segundo plano eu desabilitei, porque daí não fico desenvolvendo apps, executando apps em segundo plano. Na inicialização, apps de inicialização, se desativa tudo. A única coisa que eu deixei ativado são os aplicativos de som, para que o som funcione na minha máquina. Os demais, você desativa tudo, porque daí você vai ter uma inicialização muito mais rápida, muito menos consumida de memória. Também tem variáveis de inicialização, ou seja, quando a gente clicar aqui em desempenho avançado, a gente tem a memória virtual, que você consegue também criar em tamanho padrão de memória virtual. Isso aqui diminui, aumenta também um pouco do desempenho, dependendo do quanto você seta de memória, e também diminui a questão, aumenta a questão da vida útil do SSD, porém você tem que prestar atenção, porque essa questão do arquivo de paginação de memória, você tem que ter uma ideia de quanto usa de RAM para que você não acabe não precisando ocupar mais do que o que você informar manualmente. Caso contrário, você vai ter problema de memória, né, de overflow de memória, no caso que excedeu a quantidade de limite de memória colocada manualmente. Eu deixei automaticamente para evitar esse tipo de problema, tá bom? Então, quando eu venho aqui nos registros, eu posso vir aqui em editor de registro, variáveis do sistema.
variáveis do sistema, aliás, aqui, configuração, inicialização, o tempo eu troquei para 0, tá? O tempo de exibição aqui eu desabilitei, é 0. Eu não tenho nenhum outro sistema operacional, então ele pode entrar direto no Windows. Por padrão, ele vem com um tempo de espera. Registro, deixa eu colocar aqui as variáveis de registro. A gente tem algumas coisas, ele não está trazendo tudo aqui para mim. Aqui, pronto. Aqui, eu venho sistema, tá? Controle, aqui a gente tem a questão do Windows. Current Control Set, tem algumas outras variáveis que você pode zerar, excluir, não excluir, mas simplesmente zerar, alterar. Wait to Kill Services, ou seja, para desligar não espera nem um segundo. Então, certifique-se, eu alterei essa variável para 0, tá? Ou seja, quando eu apertar no botão para desligar, ele vai desligar, o Windows vai desligar na hora. Ele não vai esperar desativar, fechar nenhum programa extra em segundo plano, porque eu setei essa variável como 0. Então, é importante que você, ao setar essa variável como 0, quando você vai desligar o seu sistema operacional Windows 10, nesse caso, você primeiro feche tudo aquilo que você quer, salve tudo, e aí ele vai desligar na hora, tá? Ele não vai esperar para matar nenhum programa, tá? O Wait to Kill Program, ele não vai esperar para matar nenhum programa, para finalizar algum salvamento, alguma coisa do tipo, para encerrar os programas. Ele simplesmente mata os processos e desliga o sistema operacional. Ok. Também tem se você está utilizando SSD, é importante deixar o Trim ativado, habilitado. Então tem o comando SSD, aliás, do CMD, que você simplesmente copia e cola no modo administrador e ele vai ativar o Trim, que na verdade vai desativar uma função interna que vai consumir menos processamento e, consequentemente, a vida útil do SSD vai melhorar porque ele vai gravar menos também. Então, você vai desempenhar mais no Windows 10 e vai utilizar menos SSD. A desfragmentação, tá? Desfragmentação, eu desabilitei porque eu estou no SSD. Se você está no HD, você precisa deixar habilitado e desfragmentar periodicamente, que aí vai melhorar o desempenho do HD. Como eu estou no SSD, não há, nesse caso em específico, a necessidade de ficar periodicamente fazendo essa desfragmentação. A gente pode até fazer essa operação eventualmente, mas não periodicamente, automaticamente. Eu deixei isso aí desabilitado. Indexação de arquivos SSD via explorador de arquivos. Então, aqui no explorador de arquivos eu também trouxe algumas informações. Aqui a gente vem em propriedades, exibição, tirei o compartilhamento, caixas. Eu gosto de sempre trazer as imagens, então eu desabilitei isso aqui, sempre mostrar imagens. Então as imagens que eu tenho eu gosto de vê-las dessa forma, e também para todas as pastas eu deixei a visualização única de ícones médios. Para isso a gente vem aqui, seleciona ícones médios, vem aqui, pesquisa avançadas, aplicar as pastas e subpastas. Infelizmente eu preciso fazer para todas essas pastas, inclusive a lixeira. A gente não consegue, através de um comando, executar isso, tá bom? Eu também troquei os aplicativos padrão, eu trouxe muitos outros aplicativos, como a abertura do bloco de notas, tá? Isso facilita muito a questão dos arquivos de programação, para não ficar abrindo arquivos com outros programas, tá? Eu desabilitei muitos bloatwares. O único software que eu tenho para executar mídias aqui é o Photos, que ele executa fotos e vídeos, e para músicas, áudios, eu tenho o próprio Media Player antigo do Windows, porque eu dificilmente baixo arquivos de áudio local na minha máquina. Desfragmentação automática a gente já falou, né? A gente desabilitou, indexação também. Agora vem o UAC aqui, para ele não ficar pedindo, você quer realmente executar o programa, eu desabilitei como nada, tá? Como nunca. Tá? Modo desenvolvedor, configurações do desenvolvedor, eu habilitei, deixei habilitado. Eu não deixei habilitado nesse caso que eu tenho agora habilitado, é importante. Criptografia, o BitLocker, eu deixei isso desativado, isolamento do núcleo desativado. Essas configurações, elas são ideais para segurança, então se você priva pela segurança, pode deixá-las habilitadas, porém elas gastam muito recurso de
escrita e gravação do SSD, ou seja, diminui a vida útil do SSD e ao mesmo tempo aumenta a quantidade de processamento. O Windows 10 consequentemente vai ficar um pouco mais lento, vai consumir mais memória RAM e mais processamento. Então eu deixei isso tudo desabilitado, levando em conta que eu tenho uma questão de... Eu sou muito disciplinado quando eu navego na internet, então eu já tenho bloqueadores de anúncio, eu tenho outros sistemas que utilizam segurança, eu não tenho antivírus, o Windows Defender eu tenho ativado manualmente, eu não preciso ativar o Windows Defender, porque eu tento me disciplinar ao navegar na internet. Se você não se sente seguro em navegar na internet sem firewall, sem Windows Defender, sem antivírus, sem adblock, você pode ativá-los. Isso vai consumir mais memória, mais processamento, vai diminuir a vida útil do SSD, vai deixar o computador mais lento, o sistema operacional Windows 10 mais lento, porém você vai ter aí muito mais segurança. Então, se você priva pela segurança e tem receio de navegar com esses serviços desabilitados, eu vou sugerir que você os mantenha habilitados, mesmo que isso comprometa um pouquinho do processamento e deixe o seu sistema operacional Windows 10 um pouquinho mais lento, tá? Mas vale a questão. Eu tenho tudo desabilitado, eu só tenho o Windows Defender habilitado, que também na inicialização automática eu deixei desativado. Memória virtual em arquivo de paginação, como eu disse, a gente pode testar. Sensor de armazenamento eu posso ativar, porém isso aqui consome processamento, tá? Ele aumenta a vida útil do SSD porque diminui aquela escrita de arquivos, ele vai apagar automaticamente arquivos temporários, que é interessante. Eu faço isso manualmente. Então, eu venho aqui e digito temp. Dessa forma, eu tenho os arquivos temporários e eu apago o que eu quero. Dou uma olhada no app data, local, roaming. Tá? Aqui eu tenho todos os programas dentro da minha máquina e eu consigo trabalhar com isso manualmente. Consigo fazer isso manualmente. Mas se você quiser fazer isso automaticamente, você pode ativar o armazenamento. Ele sempre vai manter o seu sistema operacional, o seu dispositivo com menos armazenamento. Ele vai limpar os arquivos, inclusive a lixeira. Você pode agendar, limpar a lixeira periodicamente. Porém, eu não gosto desses serviços automatizados porque eles consomem processamento, memória RAM e deixam o sistema um pouquinho mais lento, mínima coisa mais lento, mas eu acabo privando por esses pequenos detalhes perfeccionistas, eu acabo deixando isso desabilitado também. Também outros serviços desativados, isso aqui é muito importante, tá? Serviços. Eu vim serviço por serviço que a gente tem como execução automática e desabilitei. Então, por exemplo, assistente de backup, tá? Backup eu não faço, eu faço restauração, eu faço pontos de restauração, desativei. Então a gente vem com o botão direito, propriedades, se ele está executando eu paro, vem aqui, desativado, ok, desativamos o serviço. Então a gente tem vários serviços, cartão inteligente que eu também não uso, tá? Com área de trabalho remoto eu não utilizo. Eu tenho outros aqui, eu poderia ter desativado ainda mais. Experiências de usuário conectado e telemetria, isso aqui eu também, a gente não usa, pode desabilitar. Fax também. Tem também o horário do Windows, que eu deixei o horário manualmente, não automaticamente, então eu desabilitei também esse serviço. Todos esses serviços consomem memória RAM, processamento, tá? Outro serviço que eu deixei desabilitado, tá? Por padrão. O Update Health Service também. OpenSSH eu também tenho desabilitado, eu não uso SSH nessa minha máquina, só em máquinas virtuais. Registro remoto, roteamento de acesso remoto também eu deixei desabilitado. A gente vem serviço por serviço, você vê o que você utiliza e o que não utiliza. O que não utiliza desabilita, tá? Para ele não executar. Eu tenho outros aqui, eu vou te mostrar os principais. Xbox Live, também não uso. Também tem outros aqui, os desativados, tá? Esse compartilhamento do PC.
O sysmain, que é muito importante, se você usa SSHD, se você SSD e não HD, você pode desabilitar o sysmain, ele também vai. A telefonia, temas também você pode desativar, eu tenho ativado, pode desativar também. Eu coloquei esse aqui em modo Dark, Windows 10, você pode escolher aí. Outros que eu tenho desabilitado, o Waves é para o Firewall, posso desabilitar. Mixer, realidade aumentada. Windows Search, que é para indexação de arquivos, eu também desabilito, você pode desabilitar também. E o Xbox aqui a gente pode desabilitar também. Se você tem o Windows 10, a última versão atualizada, você pode também desabilitar o Windows Update, tá? Muito importante isso aqui, ó, telemetria. Então, feedback, escolha a quantidade de feedback, tá? Isso aqui eu desabilitei tudo, tá? Tudo que eu pude desabilitar, eu desabilitei e deixei simplesmente, apaguei os diagnósticos, deixei só os obrigatórios. Aqui ele voltou para os opcionais, só para os obrigatórios, desabilito tudo, exclui os dados de diagnóstico, coloca aqui como nunca, histórico de atividades também limpa, e posso limpar aqui, e também sensor de armazenamento. A indexação de arquivos, a gente vem aqui no PC, propriedades, desabilita essa opção, vai demorar um pouquinho, tá bom? Mas é importante, ele vai desativar a indexação de arquivos que a gente acaba nem utilizando, que é o compartilhamento inteligente também. Coleta de logs, tá? Logs, que daí a gente tem a questão de logs e registros, a agendador de tarefas, a gente tem ali alguns logs, por exemplo, quando se trata de Microsoft, tem esse aqui, tem esse do Windows, que a gente consegue desabilitar alguns. Então tem, por exemplo, AltCHK, o BitLocker, que é para criptografia, a gente também pode vir clicar em cima daqui e desabilitar. Vou desabilitar esses aqui. Claro, alguns eu preciso ter permissão de administrador para desabilitar. Eu sugiro que você não exclua os registros de log, simplesmente desabilite para ele não funcionar. Tem vários aqui que você pode desabilitar por padrão, que ele não vai excluir os logs, mas ele não vai ficar fazendo logs automáticos, que geralmente a gente acaba nem utilizando esses logs. Então é um processamento em segundo plano, em background, a menos que você vai utilizar. Também nas configurações, eu não tenho entrado na conta da Microsoft. Eu simplesmente tenho meu usuário local com uma foto, porque eu não tenho nenhum aplicativo de nuvem, nem o Google Drive, nem o OneDrive, nem qualquer outro, porque ele fica sincronizando em segundo plano, isso eu não quero, porque ele diminui o processamento. E também a conta da Microsoft eu não tenho ativada aqui, porque não me traz particularmente nenhum benefício, inclusive ele também fica executando em segundo plano, e eu também não desejo isso, porque ele acaba consumindo um pouquinho mais de processamento. Firewall desativado e Windows Update desativado. A gente desativa isso se a gente não usa, tá? Eu tenho Firewall ativado. Se você se sente seguro em navegar sem Firewall, pode desativar também, vai ajudar em muito a questão do desempenho do Windows 10. O Update também. Aí a questão do browser, eu uso o Google Chrome. No Google Chrome, se a gente apertar em várias abas, abrir várias abas, ele vai aparecer ali uma dica, tá? Que é para colocar no modo de economia de memória inteligente, que eu tenho habilitado. Eu também tento me policiar e só deixar as abas abertas que eu utilizo, tá? Só os softwares abertos que eu utilizo. Se eu ver um software que eu não estou utilizando no momento, eu fecho. Se eu ver uma aba do Chrome que eu não estou utilizando no momento, eu fecho. Se o Google Chrome está consumindo muita memória, eu vou trocar por um outro navegador mais leve. Eu tenho o Google Chrome. Eu também tenho economia de energia ativada. Então, quando a bateria está lá no fim, a questão do desempenho aqui, eu tenho alguns alertas e tudo mais. A gente pode melhorar o desempenho de memória aqui. Você consegue, e também o modo de no arranque, tá? Na verdade na inicialização, e a questão de privacidade e segurança, desempenho, e também a gente consegue colocar aqui o equilíbrio de energia também, tá bom? É importante essas opções. Adblock, bloqueador de anúncios, eu tenho o padrão. Você pode também procurar por um adblock que consome menos memória, isso também é interessante. Outra dica de segurança muito importante antes da gente encerrar é que eu não uso backup, tá? Porque o backup,
eu gosto mais de pontos de restauração, que é basicamente a gente pegar, tirar uma foto de todo o sistema, arquivos e dados que você tem nesse momento. Você vem aqui, cria um ponto de restauração. Eu gosto de fazer isso, por exemplo, hoje é dia 18, que eu estou gravando esse vídeo, de junho de 2025. E crio, tá? E para ativar, eu venho aqui, ó, configurações, ativação, eu escolhi um tanto de memória, tipo, eu escolhi 30%, não precisa disso tudo, 20% de memória, tá bom? Eu ativo OK, clico para criar, dou um nome aqui que eu quero, criar o ponto de restauração, ele vai criar um ponto de restauração. Se acontecer alguma besteira, né, isso aqui demora para criar um ponto de restauração em torno de 1 minuto, tá? É bem rápido. Se acontecer alguma besteira e eu quiser voltar para aquele estado, voltar ao passado no sistema, como com os arquivos que eu tinha naquele momento passado, os dados, as configurações, tudo, eu só volto naquele ponto de restauração e basicamente o meu sistema volta a ser idêntico ao que eu tinha naquele momento. Então é muito mais legal, na minha opinião, do que um backup. E os backups eu deixei desabilitados, eu faço essa questão de utilização de pontos de restauração. São várias dicas, nesse caso do Windows 10, para notebooks com SSD, que vão otimizar pelo menos aí metade, você vai ter 50% a mais de desempenho, mais velocidade no ligar, desligar o computador, e na navegação você vai perceber que o hardware vai trabalhar com mais folga, menos o cooler ligado, dependendo daí da condição do seu hardware e da capacidade dele. E de qualquer forma, para essa questão de um notebook que usa SSD, independente da configuração que tenha, se você tem o Windows 10 e utilizar todas essas dicas habilitadas que eu te passei aqui, você vai ter um sistema que vai trabalhar com muito mais leveza, vai ocupar muito mais recursos de hardware e você vai ver que as coisas funcionarão um pouco mais fluidas no geral. Mais informações e outras dicas extras além dessas eu vou deixar atualizado lá no meu site ubsocial.github.io.